no final desse vídeo eu vou mostrar algumas curiosidades, como por exemplo, qual foi a quantia que a mãe de Seong, o ator principal da série Round 6, deixou na mesa para ele comprar de presente para a filha. Outra curiosidade, qual que é o valor do prêmio de 45,6 bilhões de wons? Então fique ligado nesse vídeo até o final que eu vou mostrar para você. Mas antes, eu quero jogar um jogo com você. Eu vou virar de costas, contar batatinha 1, 2, 3 e enquanto eu conto, você tem que deixar o seu like e se cadastrar no nosso canal. Batatinha frita 1, 2, 3. Essa produção pode ser a maior de todas na história da nossa plataforma. Essa frase foi dita pelo CEO da Netflix em um evento de tecnologia lá nos Estados Unidos sobre a série Round 6. Essa afirmação só vem para consolidar algo que já estava sendo percebido pelo público em relação à série e que vem sendo um dos assuntos mais comentados das últimas semanas. Mas peraí, Felipe, o que esse assunto tem a ver com fundos de investimentos? Na verdade tem muito a ver e você vai ver no decorrer desse vídeo. Inclusive tem produção independente, ganhadora de Oscar, que só saiu do papel por conta de um aporte de um fundo de investimento. Então nesse vídeo eu vou falar sobre alguns números da série Round 6 e dessa indústria que movimentam bilhões de dólares. Além disso, vou explicar um pouco sobre como os fundos de investimentos atuam nesse tipo de segmento. A série Round 6 vem se destacando nas últimas semanas, alcançando bilhões de espectadores nas mídias sociais. E boa parte desse sucesso foi feito através do marketing boca a boca. Ou seja, as pessoas estavam realmente gostando daquilo que estavam vendo e indicando para os seus amigos. A série conta a história de pessoas endividadas que recebem um convite para participar de um jogo. E esse jogo faz a promessa de transformar o vencedor em um milionário. Usando jogos infantis como temática dessa competição, os jogadores não só lutam pelo prêmio, mas também lutam pela vida, no estilo Jogos Vorazes se fosse dirigido por Quentin Tarantino. A série estreou no dia 17 de setembro e os números impressionam. Cerca de 90 países tiveram a série em primeiro lugar na última semana. E as maiores séries da Netflix devem ficar para trás. Esse sucesso fez com que os investimentos no mercado coreano aumentassem, atraindo ainda mais pessoas e fundos de investimentos. Por exemplo, as ações da Bucket Studio, empresa que é sócia do estúdio que é responsável pela imagem do ator principal, simplesmente dobraram de tamanho desde que a série foi ao ar. Ainda segundo a Bloomberg, a empresa Showbox também se beneficiou com suas ações subindo mais de 50%. Isso por conta de um relatório do setor vincularem um financiamento da empresa à produção de Round 6, que na verdade é produzida pela Siren Pictures. E não para por aí, as empresas de conteúdo sul-coreanas devem continuar recebendo cada vez mais aportes. A própria Netflix já falou que tem um orçamento gigantesco para o setor dentro da Coreia, e empresas como Disney, HBO Plus também se mostram interessadas. Não é a primeira vez que a Coreia se destaca na sétima arte. Lembra que eu falei no início desse vídeo que um filme só saiu por conta de um aporte de um fundo de investimento? Pois bem, o filme é nada mais nada menos que o Parasita, vencedor de 9 Oscars e que só saiu do papel graças a um aporte do fundo de Private Equity Hyun Kyung. Para você ter uma ideia, segundo a revista Fortune, o fundo investiu $500 mil nessa produção e trouxe o retorno de 70% para os seus cotistas após o Oscar. E não posso deixar de mencionar o crescimento da Netflix, principal empresa de streaming, que tem alcançado patamares impressionantes e deixado bem felizes os seus acionistas. Desde 2006, as ações da empresa já cresceram mais de 400% na Nasdaq e seus números de faturamento não param de aumentar. Em 2020, a empresa faturou 7,2 bilhões de dólares e já conta com 208 milhões de assinaturas. Mas de nada adianta eu falar desses números sem citar os fundos de investimentos que podem acessar e têm acessado esse tipo de investimento, buscando abocanhar um pouco dessa fatia de rentabilidade. Afinal, nada melhor que se beneficiar não só como espectador de uma boa obra, mas também como investidor. A entrada nesse universo pode ser feita de diversas formas. A mais comum é você investir em um fundo de investimento e esse fundo de investimento compra ações do setor específico que já são listadas em bolsa. Como no caso do fundo IP Capital,
que fez uma das suas maiores apostas na Netflix para superar a crise de 2020, como consta no relatório de abril de 2020 da própria IP Capital. Hoje eles já reduziram um pouco essa posição, mas ainda tem relevância muito grande dentro da carteira esse ativo. Outro fundo que tem se destacado pelo seu interesse na indústria de streaming é o fundo Geo Capital, que possui uma posição relevante na Disney. Inclusive, um dos pilares de sua tese de investimento é justamente o crescimento dessa empresa, principalmente alavancado pela Disney Plus. Além dos fundos de investimentos convencionais, existem os fundos de Private Equity e Venture Capital, que possuem a mesma estratégia do fundo que investiu no filme Parasita. Por ser uma indústria com muitas empresas independentes e que não possuem ações listadas em bolsas, é justamente nesse momento que entram as estruturas de fundos alternativos. Vamos imaginar uma escalada de fundos, uma escadinha de fundos, começando pelo fundo de Venture Capital. Esse tipo de estratégia possui um maior risco, mas também exige um maior retorno. Ele investe em startups, aquelas empresas que estão no início, mas que têm grande potencial de rentabilidade. Só para fazer uma associação, esse tipo de estratégia é basicamente a mesma utilizada pelos tubarões no programa Shark Tank. Em seguida vem os fundos de Private Equity. Esses investem em empresas mais maduras, mas que ainda não são listadas em bolsa e que possuem sim um bom potencial de ganho. E por fim, os fundos de ações convencionais que investem em ações listadas em bolsa. Para contextualizar onde quero chegar, vou voltar um pouco no tempo. Um pouco antes da pandemia, o futuro do cinema foi discutido em uma conferência chamada South by Southwest SXSW, que tratava de cinema, música e tecnologia. E nessa conferência foram discutidas mudanças importantes que devem acontecer nos próximos anos, como por exemplo, evolução dos efeitos especiais, maior interatividade com o espectador e, logicamente, muita tecnologia. Por exemplo, em 2018, uma empresa chamada Synelict, que trabalha com inteligência artificial, recebeu um aporte de um fundo de Venture Capital no valor de 2 milhões de dólares. Parece pouco, mas veja só, 2 anos depois de receber esse aporte, essa mesma empresa fechou um contrato multimilionário com a Warner Bros., com o objetivo de usar a sua inteligência artificial na previsão de superproduções. Isso mesmo, a inteligência artificial dessa empresa tenta prever se um negócio vai ser um fracasso ou um sucesso. Usando variáveis históricas como texto, comunicação, música, o áudio, ela é capaz de entender se existe harmonia para que uma produção seja um sucesso. Um outro recurso que tem movimentado bastante a indústria e tem sido alvo dos fundos de investimento são as empresas que atuam com a inteligência da Deepfake. Essa tecnologia ela é utilizada para combinar rostos e falas de forma imperceptível. Imagina comprar o direito de imagem do ator Brad Pitt e colocar ele aqui no meu lugar para falar sobre fundos de investimentos. Eu acredito que a maioria ia preferir, tirando minha mãe, que ainda me acha mais bonito que o Brad Pitt. Uma das empresas que tem se destacado nesse tipo de tecnologia é a Flawless. Inclusive ela tem um projeto de dublagem muito interessante. Eles estão adaptando as expressões faciais e sincronizando com a dublagem, fazendo com que o espectador não perceba a diferença. E pensando bem, com a evolução da indústria sul-coreana, esse tipo de tecnologia não vai ser nada mal. Eu acho que eu vou sondar uns fundos aí que estão interessados em aportar nesse tipo de tecnologia. Quando o assunto são fundos de investimentos alternativos como Private Equity e Venture Capital, as informações elas são realmente mais restritas. Então acompanhe a gente no Retorno Cast, o nosso podcast aqui da Mais Retorno, que lá a gente entrevista diversos gestores. Inclusive já entrevistamos gestores de Private Equity e Venture Capital com o objetivo de aproximar vocês desse mundo mais restrito, mas também muito interessante. E se você se interessou sobre esse tema, saiba que nós aqui na Mais Retorno conseguimos te ajudar com mais uma ferramenta, inclusive ela já é antiga, mas nem todo mundo sabe, que é a abertura no detalhe dos fundos de investimentos. Então você consegue saber exatamente em quais ativos o seu fundo de investimento está investindo e saber se o seu fundo de investimento tem apostado nesse setor. E antes de eu falar sobre as curiosidades que eu prometi no início desse vídeo, deixa aqui nos comentários se você está gostando desse tipo de vídeo, se você não está gostando, deixa a sua crítica, é uma forma da gente melhorar o nosso conteúdo. E bora aí entender quais são as curiosidades de Round 6.
Primeira curiosidade: os participantes dos jogos concorrem ao prêmio de 45,6 bilhões de wons, mas quanto que vale isso em reais? Apesar que hoje já existem ferramentas que façam a conversão direta do real para o won, que eu chamo ferramentas Nutella, eu sou da velha guarda do mercado financeiro, então eu faço do jeito raiz mesmo, que é transformar o wons em dólar para depois transformar o dólar em reais. A cotação é do início de outubro. $1 equivale a 1.190,47 wons. Se dividirmos o prêmio de 45,6 bilhões por 1.190,47 wons, o resultado será um prêmio de 38,3 milhões de dólares. Se multiplicarmos essa quantidade de dólar por 5,46 para convertermos em reais, nós teremos o prêmio de 209,1 milhões de reais. Realmente, 209,1 milhões de reais não é nada mal. Segunda curiosidade: a mãe de Seong, do ator principal, deixa 40 mil wons na mesa para o filho jantar com a filha e comprar um presente de aniversário. Será que essa quantia é suficiente? Convertendo, essa quantia equivale a 183 reais. Terceira curiosidade: Seong ganha 4 milhões e meio de wons na corrida de cavalo. E essa quantidade equivale a 20.900 reais. Realmente era motivo dele ficar feliz mesmo, né? Quarta curiosidade: a dívida de Seong é de 161 milhões de wons. Se convertermos esse número em reais, dá um total de 738 mil reais. Perceba que quando ele é pressionado para pagar aqueles 20 mil reais que ele ganha na corrida, praticamente isso não amortiza a dívida, porque a dívida dele é gigantesca, né? Quinta curiosidade: e se você achou que a dívida do Seong era muito alta, olha só, lembra daquele amigo do Seong que era o primeiro da turma da sala? Pois bem, ele se afundou em uma dívida no mercado financeiro operando justamente derivativos no valor total de 6 bilhões de wons, que convertidos em reais geram um total de 27 milhões e 500 mil reais. Essa é uma bela de uma dívida e tá aí um dos motivos para você tomar cuidado com o mercado futuro de derivativos. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. E não deixe de compartilhar com seus amigos investidores e que também gostam de uma boa série aí no Netflix. E eu fico por aqui porque eu quero olhar algumas posições de uns fundos de investimentos para saber se eles estão apostando nesse tipo de segmento. Um grande abraço e até a próxima.